Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Quem colocou aquele artefato ali, sabidamente, estava preparado para matar pessoas. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E eu vou atualizá-los sobre a situação política que vige em nosso país. E a situação política que vige em nosso país é de extrema tensão, está mobilizando o mundo. Não à toa, Lula, em menos de um mês de governo, já começa um périplo pelo exterior. Ele embarca hoje para a Argentina e Uruguai e em poucos dias ele vai estar nos Estados Unidos com o presidente Joe Biden, onde será discutida a questão do terrorismo no nosso país. E isso se evidencia pelo que você acaba de ouvir no depoimento do especialista entrevistado pela Globo, que disse basicamente o que outras matérias dizem na imprensa, de que o plano dos bolsonaristas era colocar aquela bomba no aeroporto JK, na área de embarque. Você imagina o que significa uma bomba com potencial explosivo dessa que foi colocada lá, colocada numa área de embarque com centenas de pessoas, transformar-se-ia em um dos maiores atentados no mundo. Mas não é só. Minha amiga, meu amigo, não é só. O plano de colocar bombas não era um só. O plano era de colocar muitas bombas em vários locais e os acampamentos diante dos quartéis por todo o país havia cogitação de uso de bombas para gerar uma intervenção militar. Por quê? O plano, muito provavelmente, era o de fazer o que eles fizeram, inclusive os bolsonaristas, de tentarem culpar os petistas, a esquerda, pelas bombas, como fizeram no episódio do Rio Centro, décadas e décadas atrás, quando os militares, no shopping, no centro de convenções, o Rio Centro, iam colocar uma bomba, explodir, matar um monte de gente e iam atribuir o crime à esquerda. Só que a bomba literalmente explodiu no colo dos militares. Mais especificamente dentro dos dois militares que iam implantar a bomba e estavam próximos ao local onde seria cometido o ato terrorista pelos próprios militares. Quer dizer, não é novidade treslocados militares sem juízo, porque como nós vimos no comandante do Sudeste brasileiro, o general comandante do Sudeste brasileiro, há militares de bom senso, mas há muitos militares sem bom senso. Só não podemos generalizar, porque nós temos que ter sempre em mente uma coisa. Sabem quem foram os mais torturados, os mais presos, os mais assassinados logo após o golpe de 1964? Os militares legalistas que não queriam golpe. Mas vamos em frente. O plano daqueles que foram presos no Distrito Federal, o tal George Washington, o tal Alan dos Santos, que inclusive confessaram que os acampamentos golpistas tinham planejamento disso. Enquanto isso, minha amiga, meu amigo, vem a público hoje que o Flávio Dino e o tal general que foi demitido do comando das Forças Armadas agora pelo presidente Lula, ele desacatou o presidente Lula e desacatou o Flávio Dino, e o Flávio Dino o enfrentou aos gritos. Ambos se levantaram das suas cadeiras prontos para partir para as vias de fato. E isso porque esse general não só
no dia 8 de janeiro, ele tentou proteger os terroristas golpistas que detonaram os palácios da República, como ele também agora não queria, se recusou a demitir o ajudante de ordens do Bolsonaro, envolvido em um caso que, para resumir, é o seguinte: roubo de dinheiro público via cartão corporativo, lavagem de dinheiro, e esse dinheiro lavado iria para financiar esses atos antidemocráticos, os ônibus, os hotéis, tudo isso. E isso, eu já dizia aqui há alguns dias, é muito estranho, porque são pequenos financiadores que gastavam, o dono de uma agenciazinha de publicidade gastava 20, 30 mil reais para transportar golpistas, sendo que já há desconfiança de que essas pessoas que financiavam esses ônibus, hotéis, tudo para esses golpistas, não tinham poder econômico para isso. Então havia um financiamento central que distribuía dinheiro para alguns tenentes, não é, do bolsonarismo, e esses tenentes seriam os laranjas. Como a gente sabe, o Bolsonaro usa muitos laranjas. A situação do Bolsonaro está insustentável, a prisão dele no embarque, no desembarque, se ele chegar ao Brasil, é dada como certa, e na elegibilidade já nem se discute mais se vai ou não acontecer. É só uma questão de prazo. E a prisão dele começa a entrar nesse mesmo status. Enquanto isso, esse general demitido, vejam a situação do nosso país. Esse general demitido, o que é que ele faz? Depois de demitido, ele vai ao alto comando do Exército chorar as mágoas, mas não revela nessa reunião a razão pela qual ele foi demitido. Só que já há notícias aqui e ali de que o alto comando estaria incomodado com a demissão desse general. Então vejam bem, o Lula já demitiu 80 generais, até agora, 80 militares e vários cargos no processo de desbolsonarização do entorno do governo. Mas são, vejam, 80 é um número muito simbólico, porque o Lula, durante a campanha, falou em 8 mil militares infectados no governo. E você não pode, minha amiga, meu amigo, começar a demitir a rodo, sem critério. Você precisa saber cada um, quem é, o que fala. Isso é uma questão de responsabilidade. Primeiro, legal, porque atos arbitrários e injustificados serão punidos. Segundo lugar, podem ser punidos, o próprio Lula pode ser punido, pode ser acusado. Segundo, porque se criar um clima com os militares é tudo o que eles querem. Porque não nos esqueçamos que eles têm armas, têm tanques, têm aviões, têm bombas, têm tropas. Então é preciso ter muito juízo para fazer isso. Então essa é a situação política do país. Estamos, infelizmente, cumpre-me dizer, estamos longe da normalidade, e eu só quero agora demonstrar, através de algumas matérias selecionadas, a situação em que está o nosso país. Então vamos lá. Como você pode ver aqui, bolsonarista preso cogitou explodir bomba em área de embarque do aeroporto JK. Essa matéria saiu nas primeiras notícias de hoje. E a matéria diz que Alan confirmou que chegou ao quartel-general do Exército. Esse era o laranja do tal George Washington, né? No setor militar urbano em novembro de 2022. Desde que entrou no acampamento, ouvia conversas sobre explosões, explodir coisas como se fosse a solução para a intervenção militar, contou a Polícia Civil do Distrito Federal. Então, veja bem, o plano é muito claro, e você viu o especialista falando agora numa reportagem do Jornal Nacional, que eu transmiti agora há pouco, simplesmente porque eles achavam que matando gente iam resolver o problema. Quem quer colocar, esse sujeito queria colocar na área de embarque a bomba. Imagine a mortandade que ali seria provocada. E dedo na cara e ameaça. Comandante demitido peitou Flávio Dino. Vamos rever o que a gente falou hoje de manhã. Na verdade, discussão com Flávio Dino. A noite ainda estava longe de terminar. Os ministros Flávio Dino e José Múcio, da Defesa, e Rui Costa, chegaram e os três reuniram-se com o general Arruda Sós. Neste momento, a temperatura entre Dino e Arruda subiu.
O general exigiu que os ônibus dos golpistas, que haviam sido apreendidos pela PM por ordem de Dino, fossem devolvidos. Dino afirmou que não devolveria coisa nenhuma, porque era a prova do cometimento de um crime e assim seriam tratados. O general, subindo o tom de voz, insistia que ninguém seria preso no acampamento, conforme relatou a repórter Marina Dias. Dino também alterou a voz e manteve a ordem que dele seria cumprida e todos seriam presos. Neste momento, os dois já estavam em pé e o clima prenunciava uma briga ainda mais dura. Rui Costa interveio e apartou, não é, o que seria um confronto físico, para você ver a situação que está o nosso país. E demitido do comando do Exército, o tal general comunica saída em reunião com a cúpula da força e pega militares de surpresa. O tal Júlio César Arruda convocou o alto comando por videoconferência para informar sobre a saída do cargo. Demitido no sábado, o general convocou o alto comando da força na manhã de ontem para anunciar a sua saída. A reunião, chamada às pressas, ocorreu por videoconferência. A demissão determinada por Lula pegou os generais de surpresa e esse sujeito, ele não teve a decência de informar o que é que ele fez para ser demitido. E com o comandante do Exército, agora Lula já demitiu 80 dos 8 mil militares que ele disse que estavam infectados no governo, né? Então, minha amiga, meu amigo, a situação deste país é para lá de catastrófica, de triste, de dolorosa, para um país com tanta miséria, com tanta pobreza, com tantos problemas a resolver, e essa gente fica criando esse tipo de problema que atrasa o governo, atrasa os atos do governo Lula para tentar melhorar a vida das pessoas. Todos vimos com o coração na mão crianças Yanomamis, os indígenas Yanomamis, naquela situação de desnutrição que lembra aquelas cenas daqueles países muito pobres da África. Uma fome desse nível que deixa seres humanos naquela situação. Onde estava o Bolsonaro? Quando ele vai responder por isso? Quantos têm que responder por isso? Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a sua atenção e pedir o seu apoio para divulgar esses dados. Nós precisamos divulgar muito tudo isso que eu estou dizendo aqui, porque o país precisa saber, o mundo precisa saber, e há que pôr fim à ameaça militar no Brasil. Muito obrigado.